Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos aqui para mais uma vez dar prosseguimento aos estudos do Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 4, vamos analisar os versículos 27 a 42. Então, no texto bíblico está escrito assim: E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa de sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Então, essa passagem ela nos mostra uma conversa de Jesus primeiro com os seus discípulos e depois com a samaritana e os homens que ela foi chamar na cidade. E nessa conversa nós temos ali os discípulos de Jesus, Pedro, André e Natanael, que estavam com Jesus. Eles estavam às portas de um lugar chamado Siquém, era próximo ao poço de Jacó. No estudo passado, nós vimos que Jesus encontrou uma mulher no poço e os discípulos foram buscar comida. E quando eles voltaram, encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana. Então, primeiro a gente percebe a atitude dos discípulos de muito respeito em relação a Jesus, porque eles não questionam ao vê-lo conversando com uma mulher. Não era uma coisa corriqueira um judeu conversar com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. Mas eles não questionaram nada. Outra questão que é muito importante nesse trecho é a envergadura dessa mulher, porque ela consegue, chegando lá à sua cidade, falar com aqueles homens o que ela ouviu de Jesus e convencê-los a acompanharem até o poço também para encontrar Jesus. Os discípulos, quando trouxeram comida e encontraram Jesus, Jesus não teve aquele movimento de se alimentar imediatamente. Ele aproveitou o momento para ensinar que a comida dele é de outra natureza, é um outro tipo de alimento. Ele está falando do alimento da alma. Então, diz para os discípulos, um alimento que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do Pai, cumprir a tarefa que nos cabe aqui nesse mundo. Isso é o que alimenta a alma
e que nos faz estar satisfeitos na vida material também. E essa questão da alimentação psíquica é muito importante. E o ensino também destacado dessa passagem, quando ele fala com os seus discípulos sobre a semeadura e a ceifa. Então, ele dá destaque para o trabalho coletivo, o trabalho em equipe. Um semeia, o outro ceifa, e todo mundo fica satisfeito quando a gente sabe colaborar. A respeito desse ponto, tem uma fala de Emmanuel, uma interpretação de Emmanuel a esse versículo de número 35, quando está dito assim: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, Emmanuel interpreta esse versículo da seguinte maneira: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra. Que a paz é tesouro dos filhos de Deus, e a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixe tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa, e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Que lindo, não é? Então, importante o trabalho de grupo, importante a gente não se deixar bater pelo momento de insucesso, em algum momento um fracasso, um obstáculo, uma decepção, e a gente entender que há muito a fazer ainda nessa caminhada que temos que desenvolver até a plenitude de ser. Que Jesus nos abençoe, ficamos por aqui, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser.